Eu tive um ex que ele era ótimo pros outros. Pra mim era o próprio suco de chorume. Mas aí, quando eu terminei com ele, ele virou o próprio novo homem. O próprio restaurado em Cristo. Um novo ser. O cara perfeito para qualquer mulher se relacionar. Eu sou Yali, e se você também tem um ex que depois que você terminou com ele, ele virou o próprio restaurado em Cristo, fica comigo que o bate-papo de hoje é com você. Eu senti uma necessidade muito forte de vir falar com vocês sobre a falácia do novo homem pós-relacionamento. Sobre essa ideia, sobre esse argumento que muitos homens usam para desqualificar o argumento de que uma mulher terminou o relacionamento com ele porque ele era abusivo. Muitas coisas que ocorrem durante um relacionamento abusivo a gente só consegue ver com a propriedade melhor depois de um distanciamento. Muitas coisas que aconteceram em um relacionamento abusivo que eu tive, eu só pude ver melhor com um distanciamento que o tempo me deu depois que eu terminei essa relação. E é com isso que a gente começa a observar certos padrões e certos comportamentos que na época nós não conseguíamos identificar tão facilmente. Uma dessas coisas que eu pude observar que começou a acontecer comigo e que acontece com muitas mulheres, levando essas mulheres a algumas vezes retomar esse relacionamento abusivo, essa narrativa que o homem constrói de que ele virou um novo homem depois que a mulher terminou com ele. Eu sempre falo aqui sobre livros e quando eu falo sobre livros, eu digo que a gente sempre tem spoiler. Nesse vídeo a gente também vai ter um spoiler. O homem não muda. Se ele é abusivo, ele vai continuar abusivo. Não importa se você retomar o relacionamento com ele ou se ele iniciar o relacionamento com uma outra mulher, ele vai continuar sendo abusivo. Então não acreditem nessa falácia de que o homem se regenerou em Cristo Jesus depois que você terminou com ele. Que você era o que ele precisava para ele virar um novo homem. E foi graças a você que agora ele enxerga as coisas que ele precisava mudar e vai se corrigir para os próximos relacionamentos. Não se convençam com isso, porque o boy, ele não vai mudar. Ele não vai deixar de ser um boy lixo. E isso eu digo com muita tranquilidade, porque um relacionamento, principalmente um relacionamento abusivo, que a gente já sabe que é o tipo de relação que é muito difícil da mulher primeiro identificar que está em uma, segundo, de conseguir sair dessa relação. Já é muito difícil a mulher sair. E quando isso acontece, é claro que não foi de uma hora para outra. É claro que não foi uma coisa sem aviso. É óbvio que não foi repentino. É óbvio que muitas coisas aconteceram nesse percurso até a mulher conseguir sair dessa relação. Só que os homens, eles sempre vão usar esse discurso de que não tem noção de que o comportamento deles é nocivo, que só percebem isso quando acontece o término, como se fosse algo drástico que fez com que eles tivessem a consciência de que o comportamento deles estava sendo inadequado e abusivo com a mulher. Eles sempre vão se colocar nessa posição de que, meu Deus, ela terminou comigo, e de que só esse término é o que sinaliza para eles que o comportamento dele não tá bacana. Quando, na verdade, no relacionamento abusivo, a gente já tem várias manifestações de que isso não está sendo saudável para os dois. Só que o que é que acontece? O homem está tão ocupado apenas satisfazendo suas vontades que ele não se importa que a mulher não esteja satisfeita num relacionamento abusivo. Ele só se dá conta e se preocupa com isso quando a mulher termina. Quando a mulher manifesta sua vontade de terminar o relacionamento porque não está satisfeita com aquilo, porque aquilo não está sendo saudável para ela. Aí ele entende que o comportamento dele está sendo de alguma forma negativo. Só que a preocupação dele ainda não é com o fato dele estar fazendo mal à mulher, é com o fato de que isso vai fazer com que ela saia de perto dele, com que ele pare de ter domínio sobre ela e ela queira terminar. E é isso que vai preocupar o homem. Não é o fato da mulher não estar feliz, não é o fato dela estar sendo
abusada de diversas formas, é o fato disso estar levando ela à ideia de terminar o relacionamento. A gente sabe que quando a mulher tenta sair de um relacionamento abusivo, o homem não vai deixar que isso aconteça de bom grado. E aí ele vai usar todas as armas, todas as ferramentas e todos os recursos que ele tem para impedir que isso aconteça. E essas ferramentas e esses recursos são violentos. Seja violência física, seja violência psicológica, seja manipulação. E aí vem aquele clichê. Ah, mas ele não me bate. Mas ele manipulou você para você continuar com ele. E isso é abuso. Quando o homem entende que mesmo com a sua manipulação, mesmo com suas chantagens, mesmo com seus apelos, a mulher determinou que não vai voltar com ele, aí ele vai se utilizar desse discurso de um novo homem para tentar convencê-la, para tentar dizer para ela que ele está restaurado em Cristo Jesus, como se ele tivesse apertado de manhã um botão que renovou ele como um todo e agora ele é um novo homem, por isso ela deve aceitá-lo de volta. Eu, assim como milhares de mulheres, passei por isso. Incrivelmente, um mês depois de eu ter terminado o relacionamento, um mês depois, o meu ex me procurou dizendo que finalmente, como num lampejo, como num esclarecimento divino, num passe de mágicas, ele percebeu que realmente, se ele não dividisse as responsabilidades e os afazeres de casa comigo, eu iria ficar sobrecarregada. Que realmente era mau caratismo ele me trair com toda e qualquer mulher que desse uma chance ou que quisesse ficar com ele. Que realmente era inadequado, para dizer o mínimo, ele pegar meu dinheiro dizendo que ia fazer uma coisa muito importante, quando na verdade ele usava esse dinheiro para pagar a bebida para as amantes e para os amigos. Como num passe de mágica, depois de 2 anos, mais de 2 anos na verdade, ele tendo comportamentos absurdos e nós tendo conflitos por causa das discordâncias sobre esse comportamento e o que seria uma vida de companheirismo a 2, como num passe de mágica ele entendeu que tudo isso era equivocado. Em menos de uma semana, ele entendeu, repensou, amadureceu, mudou e quis retomar o relacionamento. Sabe o que teria acontecido se eu tivesse acreditado em tudo isso? Eu teria voltado com um cara abusivo. E a gente precisa começar a dar nome aos bois. Um cara que trai, um cara que manipula, um cara que violenta psicologicamente, uma pessoa que menospreza o intelecto de outra é uma pessoa abusiva. E se eu tivesse caído nessa falácia, eu teria mais uma vez voltado para esse ciclo. E ele não teria se dado ao trabalho de colocar em prática, mesmo que por uma semana, para me enganar, todo esse novo comportamento. Porque ele não mudou. Mas, Yara, você está dizendo que o ser humano não muda? A mudança é intrínseca do ser humano. Mas um homem abusivo, ele não muda de uma hora para outra. E a mudança, ela pressupõe esforço, ela pressupõe desconforto, ela pressupõe consciência, ela pressupõe procura. Vocês acham que ele ia sair da zona de conforto dele para começar a lavar a louça, a lavar as próprias roupas, a passar uma vassoura na casa? Porque em uma semana, de uma hora para outra, ele percebeu que esse era um dos fatores que me deixavam sobrecarregada em casa? Claro que não. Vocês acham que de uma semana para outra ele conseguiu compreender que 3 ou mais anos de traições sucessivas eram que estavam fazendo ruir não só o relacionamento, mas o sentimento que eu tinha por ele? E aí, em menos de uma semana, ele resolveu parar com isso? Depois de anos com esse comportamento? Claro que não. As mudanças, elas não são confortáveis. E um homem abusivo, ele não vai sair da zona de conforto dele, da zona de privilégio dele para mudar, para ter essa nova postura de uma hora para outra. E é isso que nós mulheres precisamos entender, precisamos compreender e precisamos sempre relembrar para a gente não cair nas lábias desses homens que ficam só reproduzindo esse discurso de que mudou, sendo que não há uma mudança na prática. Isso está fazendo com que mulheres permaneçam ou voltem para relações tóxicas, para relações que não estão fazendo bem para essas mulheres. Esse cara não mudou.
simplesmente porque ele está sentindo falta de você lavando as roupas dele. Ele não mudou. Simplesmente porque agora ele está se dando conta de que ele está perdendo poder sobre você. Ele está fazendo uma terapia, ele está fazendo uma análise, ele foi atrás de um psicólogo para fazer uma terapia. Não, então ele não vai mudar. Ele vai continuar tendo os mesmos comportamentos. O que ele está fazendo é adequando os comportamentos abusivos que ele tem a essas novas narrativas, esses novos discursos. Porque aí a próxima mulher que ele encontrar, ele não vai dizer, ou ele não vai agir de maneira que a mulher perceba que ele tá se pro trabalho doméstico. Ele vai inicialmente fazer todo um discurso de que ele acredita muito na divisão de trabalhos domésticos para não deixar a mulher sobrecarregada. Nas primeiras semanas pode até ser que ele levante a bundinha do sofá e vai espanar os móveis para corroborar com esse discurso muito bonito. E que graças a ex dele ele percebeu que isso era muito importante, que ele não devia deixar a mulher sobrecarregada. E que assim ele aprendeu essa grande lição. Mas você acha que vai demorar quanto tempo pra ele voltar a sentar a bundinha no sofá e ficar no Tinder e no WhatsApp procurando novas amantes enquanto a mulher lava a roupa dele? Ele vai usar todo esse discurso de aprendi muito com a minha ex, de que me regenerei, de que aprendi muita coisa com esse término que eu não queria, mas sofri muito, mas foi o bastante para eu enxergar tudo de ruim que eu fiz. Vocês acham que dura quanto tempo esse discurso? Vocês acham que demora quanto tempo para ele estar agindo das mesmas formas, com os mesmos comportamentos, com a atual? Sempre pregando essa de, ai, eu mudei, ai, eu cresci, eu amadureci, eu já não sou mais o mesmo homem. Você procurou um psicólogo, tá fazendo uma análise, não? Então você não mudou. Você atualizou os seus discursos, você encobriu ainda mais as suas violências. E agora você está ciente de novas formas de encobrir todos os seus defeitos quando você vai conhecer uma nova garota. E agora tudo aquilo que a sua ex apontou que você não quis mudar, e todos aqueles comportamentos nocivos que ela escancarou, você vai encobrir ainda mais com esse discurso para que a próxima demore ainda mais a perceber. E aí é interessante também a gente falar sobre as pessoas que estão ao redor, sobre quem está vendo esse contexto, porque é muito comum, depois desse término, depois desse afastamento, alguns amigos em comum começarem a realmente vir propagar ideias de que esse homem realmente mudou. Mas isso tudo é um álibi, isso tudo é uma desculpa. De, nossa, você terminou com o fulano, ele não foi tão bom pra você, mas olha só, agora a nova namorada dele, ele age de uma forma diferente. Antes ele esquecia as datas especiais com você, mas agora toda data especial ele dá um presente especial pra namorada. Antes ele não saía com você, mas agora com a atual ele tá saindo pra todo lugar. Antes ele não te ajudava nas tarefas domésticas, mas agora eu fui visitá-lo e ele tava varrendo a casa, lavando a louça. E aí essas falas de talvez algum amigo em comum, algum conhecido vai chegar até você. Porque isso tudo é um álibi. Mas isso não convence. Da mesma forma que fotos apaixonadas com uma nova pessoa nas redes sociais não convencem. Da mesma forma que essa necessidade de mostrar para o mundo de que agora está num relacionamento saudável não convence. E o problema não é a nova namorada, o problema é o cara. Porque ele agora vai usar tudo o que ele tem para criar uma narrativa de que com você ele não deu certo, mas que você foi uma pessoa muito importante na formação e no amadurecimento dele, que o levou a ser uma pessoa maravilhosa para a próxima namorada ou para o próximo relacionamento. E não é assim. Não se enganem com isso. Nem se deixem levar por essa sensação que muitas mulheres têm de que ele realmente era muito bom, mas comigo não deu certo. Porque isso é uma narrativa para fazer com que mulheres acreditem que o relacionamento não deu certo por causa delas. Que elas levavam os homens a terem esses comportamentos nocivos e abusivos. E não que o homem era um lixo.
que ele não era o príncipe que ele sempre foi com você, mas com a próxima ele vai ser. E isso não é verdade. Isso é mais uma forma de manipular a situação para fazer você acreditar que na verdade ele era um homem maravilhoso. Mas você não mereceu esse homem incrível. E que graças a tudo que ele aprendeu com você, ele está sendo um homem maravilhoso para o novo relacionamento. Quando na verdade ele só era um boy lixo. Tóxico para você e que vai ser tóxico também para os próximos relacionamentos, só que agora de uma maneira mais velada. E tudo isso é muito sutil. É por isso que é tão importante a gente sempre estar retomando esses debates. Porque nós podemos nos convencer, sim, de que, nossa, será que ele realmente era tão escroto? Ou eu que exagerei, ou eu que não estava vendo como ele estava se esforçando para ser legal comigo, ou eu que o levei a ser assim comigo quando na verdade ele não era. E isso é uma balela. Homens abusivos não mudam. Homens abusivos não melhoram nem repensam suas ações de um dia para o outro. O nome disso é medo de perder o poder sobre você. E quando perdem, não se tornam os príncipes encantados que postam nas redes sociais. Isso são apenas mecanismos para tentar mostrar para você e criar um álibi com os outros de que ele é uma pessoa bacana. Você quem estava equivocada. Porque, afinal, olha só como ele tá com a atual agora. Mas, na verdade, as violências continuam ali. Só que agora muito mais camufladas. Porque tudo que você apontou deu pra ele argumento, deu pra ele entendimento, deu pra ele condições de criar mais uma camada protegendo todas essas violências. E agora elas vão ser muito mais sutis. Nós precisamos estar de olhos muito abertos, muito atentas a todos esses comportamentos. Precisamos entender de verdade se aquele homem está sendo legal comigo porque ele é um homem bacana, e sim, eles existem, ou se ele está apenas agindo de uma forma que camufle ainda mais os seus podres. Será que tudo aquilo que a ex dele fala é realmente mentira? Ou ele está apenas usufruindo desses apontamentos para fingir ser um homem ainda mais incrível e sendo muito convincente com base em todas as críticas que a ex dele faz? Será que essa ex realmente é louca? Ou ela só escancarou todos os podres que esse boy fazia? Será que ela realmente ainda não superou? Ou simplesmente ela está tentando alertar outras pessoas de comportamentos nocivos que esse boy lixo tem e que estão cada vez mais disfarçados de gentileza, de diplomacia? Estejamos cada vez mais atentas. Conta aqui nos comentários pra mim se você já teve um ex que depois que você terminou com ele, ele se renovou em Cristo Jesus e virou uma outra pessoa, virou o próprio poço de bondade, mudou da água pro vinho, do suco de chorume pra água benta. Conta aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até o nosso próximo bate-papo.